Os impossíveis existem para provar o poder de Deus. O próprio texto que foi escolhido como texto-chave para o encontro de mulheres aqui nesta filial nos diz isso, porque para Deus nada é impossível. Então podemos dizer que os impossíveis existem, podemos dizer, para provar a soberania de Deus. Poderíamos dizer que os impossíveis, eles existem para atender às necessidades humanas. No livro de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo de número 6 nos diz que o servo de Deus, o profeta, chama aquela mulher que estava naquela situação e diz: traze-me mais um vaso. Porém, ele lhes disse: não há mais vaso nenhum. A sua mãe pergunta ao filho se ainda havia vasos para encher de azeite, e ele disse que não havia mais vaso nenhum, pois o milagre já havia alcançado todos os vasos naquela casa. Então podemos dizer que os impossíveis existem, não só para provar o poder de Deus, mas também para atender às necessidades humanas. Podemos dizer que os impossíveis existem para solucionar causas impossíveis. Gênesis capítulo de número 21, e o versículo 1 e o versículo 2 nos diz que o Senhor Deus visitou a casa de Abrão. E o texto nos diz: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E o versículo 2 diz: e no tempo determinado foi feito. Os impossíveis, eles acontecem para solucionar aquilo que nós não temos como resolver. Podemos dizer que os impossíveis, eles acontecem ou eles existem para conduzir os homens à fé em Cristo. O texto de João, capítulo de número 2 e o versículo 23, nos diz a Bíblia Sagrada: e vendo eles os sinais que Jesus fazia, creram em seu nome. Podemos dizer que os impossíveis têm por propósito fazer alguém crer no nome de Jesus. Os impossíveis também, eles existem para que possamos ver a glória de Deus. João capítulo de número 11 e o versículo de número 14 nos diz: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então podemos dizer que os impossíveis existem para que a glória de Deus seja vista, para que a glória de Deus seja manifestada. E eu tenho certeza absoluta que desde ontem que esses impossíveis de Deus já foi acionado no céu. E eu tenho convicção de que muitos aqui sairão e dirão os impossíveis que Deus realizou na sua casa. Aleluia. Nós poderíamos citar alguns textos no Antigo Testamento que provam que só Deus pode fazer o impossível. Eu gostaria que toda a igreja dissesse comigo assim nesta noite: apenas Deus pode fazer o possível. Apenas Deus realiza o impossível. Além de Deus fazer aquilo que é possível, Ele é o único que faz o que é impossível acontecer. O texto nos diz em Gênesis capítulo 18 e o versículo 14: haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Essa pergunta é feita à família de Abraão. Todos nós sabemos de que Abraão, já velho, ainda não tinha visto seu filho nascer, filho das suas entranhas. Mas aquela família recebe uma visita de 3 mensageiros do céu. E um dos mensageiros faz esta pergunta: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus fazer? E a resposta é não. Não existe nada, absolutamente nada, que Deus olhe e diga: eu não posso realizar isto, porque Ele é o Todo-Poderoso. O texto de Jó 42:2 nos diz que Jó, no final do seu livro, olha para Deus
e afirma conhecer esta verdade. Quando o texto diz assim: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se você acredita nessa verdade, glorifique aquele que é digno de receber honra, glória e adoração nesta noite. Jó olha para Deus e diz: eu sei, Senhor, que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando olhamos para o livro de Zacarias, capítulo 8, e o versículo 6 nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos dos homens, mas não será impossível para mim, assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus que nós pregamos nesta noite, Ele tem o impossível como algo tão fácil de fazer, que só basta um pensamento, e aquilo que é impossível tem que acontecer pelo poder da sua palavra. Jeremias, no capítulo de número 33 e o versículo 17 diz: ah, soberano Senhor, tu, Senhor, fizestes os céus e a terra, e pelo teu grande poder e pelo teu grande braço estendido, e nada é demasiadamente difícil para ti. E eu gostaria de convidá-los mais uma vez para participar conosco desta palavra, dizendo assim: eu sei que para o meu Deus nada é impossível. Será que você poderia olhar para a pessoa do lado e dizer: te acalma, tenha paz, Ele pode resolver. Bendito seja o nome do Cordeiro para sempre. Mateus, no capítulo 19, versículo 26, nos diz: Jesus, porém, olhou para eles e disse-lhes: para os homens isto é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu vou repetir a fala de Jesus no final deste versículo: para os homens isso pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. É pensando nesta impossibilidade que lembramos da história desta mulher que sofria há 18 anos. O Evangelho de Lucas nos mostra o médico amado, este milagre realizado por Jesus. É o único evangelho dos 4 que menciona a história desta mulher que sofria não somente uma enfermidade física, mas uma enfermidade emocional e uma enfermidade espiritual. Dentre os evangelhos, como já falei, Lucas é o único que possui essa narrativa. No evangelho de Lucas aparecem pelo menos 20 grandes curas e prodígios realizados por Jesus, mas este nos chama a atenção pela gravidade da doença desta mulher. A Bíblia nos diz de que ela sofria de uma enfermidade que a medicina moderna a chama de espondilite, que é um tipo de inflamação crônica que afeta as articulações da coluna e dos quadris e de ombros e faz com que a pessoa fique completamente encurvado. Com mais graves doenças do que estas podem aparecer a uveíte, por exemplo, que são os problemas que afetam os olhos. Imagine alguém passar anos com a cabeça inclinada, voltada para os pés, olhando para o chão. Qualquer pessoa que esteja aqui nesta noite, que se ficar olhando para o chão de cabeça para baixo alguns minutos ou horas, certamente sentirão incômodo em sua cabeça, sentirão incômodo em seus olhos e por que não dizer na coluna e em tantas outras partes do corpo, pois o fato de estar encurvado por muito tempo, isso traz problemas seríssimos. Aquela mulher que havia há 18 anos informe, porque o texto diz que ela era encurvada. Há 18 anos, há quase 2 décadas que aquela mulher
estava apenas, como eu disse, olhando para o chão e nada mais. Quando estávamos lendo e relendo esta história, onde pensávamos trazer esta palavra nesta noite aqui, fiquei pensando comigo, quantas e quantas noites esta mulher não ficou sozinha em casa, porque não tinha ninguém provavelmente para pegar em suas mãos e sair pelo meio da cidade. Você já parou para pensar o que era uma mulher, por exemplo, não poder se vestir bem, não poder colocar uma roupa que ela gosta, colocar um salto alto, fazer a sua maquiagem, o seu penteado e sair nas ruas andando com famílias e parentes? Certamente só isso deve lhe provocar, ou lhe deveria provocar, muitas angústias. São quase 20 anos esta mulher andando encurvada. Quantas festas de famílias, festas de finais de ano, que esta mulher não poderia estar normalmente com os seus parentes, pois aquela enfermidade lhe trazia ao chão, literalmente. Será que dá para pensar um pouco como seria para aquela mulher, ao chegar ao sábado, o dia do culto da sinagoga, e ela olhar para a sua esquerda e a sua direita, e não encontrar ninguém que pudesse lhe acompanhar? É possível, como disse um determinado estudioso que estávamos lendo, que ela conhecesse o caminho da sinagoga apenas pelos buracos que havia na rua, pois ela não tinha, como eu já falei, condições por sua enfermidade de andar ereta, olhando para as pessoas, como nós chegamos aqui nesta noite de forma comum e normal. Uma mulher que precisava de um milagre, de uma intervenção divina em sua vida, mas que não sabia provavelmente como isso aconteceria. Era alguém que conhecia as pessoas apenas pela voz. Eu anotei até uma frase que não é minha, mas a tomei para trazer como exemplo nesta noite. É possível que aquela mulher conhecesse as pessoas apenas pela voz ou pelos pés das pessoas. É possível que o caminho da casa daquela mulher fosse conhecida pelos desafios que tinha no caminho para chegar à sua casa. Ela não conhecia ou não reconhecia pessoas pelo seu rosto. E é possível que aquele dia de sábado, que aquela mulher saiu da sua casa para ir para uma das sinagogas, ela tenha ido normalmente como fazia todos os sábados. O capítulo 13, que lemos do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 10, mais precisamente o versículo 11, nos diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia 18 anos, e ela andava totalmente encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Mas o texto nos diz de que esta mulher estava justamente na sinagoga. Esta é a última experiência de Jesus em uma sinagoga, antes da sua crucificação. Jesus seria morto por aqueles dias, num dia de sexta-feira como hoje, que comemora-se a Páscoa. O dia 14 de Abíb era o dia que Jesus seria crucificado naquela cruz. Mas antes desta sexta-feira chegar, provavelmente o sábado anterior à sexta da Páscoa, Jesus resolve entrar em uma sinagoga. Há quem diga que em Jerusalém, na época de Jesus, havia aproximadamente 480 sinagogas espalhadas em toda Jerusalém. Mas Jesus entra justamente na sinagoga onde estava aquela mulher que há 18 anos olhava para baixo. Diga assim comigo: existe um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Diga assim: existe um tempo para o impossível acontecer. Se você crê que esse tempo chegou, você já pode adorar aquele que pode fazer o impossível acontecer. 480 sinagogas espalhadas, e Jesus entra justamente na última semana do seu ministério, na sinagoga onde estava aquela mulher. O texto nos diz, queridos irmãos e irmãs, de que Jesus entra naquela sinagoga, e como autoridade que ele era,
ele recebe o convite para ir para o templo, para o centro daquele templo, porque no versículo de número 10 nos diz que Jesus ensinava num sábado em uma sinagoga. E talvez eu posso dizer aqui sem sombra de dúvida que talvez alguns possam se perguntar e se indagar: mas o que Jesus iria fazer numa sinagoga além de ensinar? Jesus foi naquele sábado, justamente naquele sábado, ensinar naquela sinagoga, mas fazer um impossível acontecer naquela manhã de sábado. O texto nos diz de que Jesus entra para ensinar. E qualquer pessoa que vá pesquisar como era que uma sinagoga era feita, vai descobrir que a sinagoga geralmente era feita de forma oval. E o púlpito ficava no meio dessa sinagoga, e as pessoas ficavam à volta do púlpito. O pregador estava no centro da sinagoga, ensinando a Torá, ensinando a Bíblia hebraica. E é possível que Jesus estivesse justamente no meio, pois o texto diz que ele foi ensinar num sábado, no dia da sinagoga, um dia de sábado em uma sinagoga. Mas o versículo de número 11 nos diz que aquela mulher estava ali. E é aqui onde nós queremos pontuar algumas coisas que nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, nós queremos dizer de que aquela mulher é um exemplo de adoradora, porque apesar da sua impossibilidade física, apesar da sua deformidade física, o texto diz que todos os sábados aquela mulher estava ali na sinagoga. E sabe o que eu aprendo com isso? É que as impossibilidades não me deixam de ser adorador, as impossibilidades não me levam para distante de Deus. Pelo contrário, esta mulher está nos ensinando que quanto mais as impossibilidades aparecem, o verdadeiro adorador diz: eu quero estar na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O versículo de número 12 nos mostra a primeira impossibilidade, ou o primeiro impossível acontecendo naquela sinagoga. O versículo 12 diz assim: repita após mim: e vendo a Jesus. Apenas isso, estar aqui já um registro de uma impossibilidade. E talvez você diga: mas porque Jesus viu a mulher, o que é que tem de impossibilidade aí? Deixa eu lhe explicar algo. Essa mulher não estava sentada próxima de Jesus. A sinagoga, ela foi construída de uma forma tal que na frente ficavam as autoridades. Depois das autoridades vinham os homens. Depois dos homens, mais distante, vinham as mulheres. Depois das mulheres, as crianças. Depois das crianças, os estrangeiros. E lá no final da sinagoga, quase na porta, do lado de fora, vinham aqueles que estavam enfermos. Os enfermos estavam lá na ponta da sinagoga. Eles não estavam na beira do púlpito à vista do pregador. Eles estavam lá no final. Agora tem um detalhe, tem um agravante aqui na vida desta mulher, é que a Bíblia diz que ela era encurvada. Esta espondilite fazia essa mulher ficar com o rosto quase no chão. E sabe qual é a impossibilidade? É que ela estava humanamente falando quase que invisível. Imagine alguém que está lá do lado de fora, encurvado, e uma multidão na frente. Humanamente falando, alguém olhar e ver é impossível. Mas a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. Diga assim: Jesus está vendo. Olha para a pessoa do lado e diga assim: Jesus já viu aquela situação. O impossível vai ser resolvido, porque Jesus já colocou os olhos lá. Bendito seja o nome do Cordeiro. Quando Jesus coloca os olhos em alguém, o impossível acontece. Quantos e quantos sábados
Aquela mulher não foi para aquela sinagoga 18 anos. Um ano tem 52 sábados. Agora imagine 18 anos, faça o cálculo aí, e você vai ver que foi muitos e muitos sábados, ela indo e voltando e nada acontecia. Ela ia com problema e voltava com problema. Ela ia com as dores e voltava com as dores. Ela ia com a vergonha e voltava com a vergonha. Mas teve um sábado que Jesus disse: hoje é o dia do impossível. Hoje é o dia de mudar a história. Hoje é o dia que eu vou fazer diferente. Ela vai chegar de um jeito, mas vai voltar de outro. E esta palavra profética eu quero deixar aqui nesta noite: você veio de uma forma, mas vai voltar de outra maneira. O fato de Jesus ver já mostra algo especial. Quem sabe muitas e muitas vezes você não olhou e disse: Senhor, ninguém está me vendo. É verdade, porque tem momento que Deus deixa a gente invisível. As pessoas não conseguem ver nossos problemas, não conseguem ver onde estamos. Mas quando Jesus de Nazaré chega, quando ele bate aquele olhar de amor e ele vê, acabou o problema. Jesus viu, o milagre aconteceu. Jesus está vendo o que está acontecendo lá. Te acalma. A segunda impossibilidade, ou o segundo impossível, diga assim: e Jesus vendo. Isso é o primeiro. Agora o segundo é: chamou a mulher a si. Diga assim: chamou a mulher para si. E talvez você diga: mas que milagre é esse? Chamar uma mulher é um milagre, porque nenhum judeu poderia parar sequer a mensagem da Torá. Nenhum judeu poderia parar a cerimônia, nenhum judeu poderia parar o sermão, o esboço, a pregação. Mas Jesus para, ele olha, e quando ele olha para a mulher, ele não consegue mais continuar falando. E diz o texto que Jesus chamou aquela mulher. Eu quero nesta noite dizer para você que depois que Jesus lhe vê, ele vai chamar. Fica tranquila. Quem sabe ele chamou um dos seus discípulos e disse: aquela mulher lá atrás, chame ela. É possível que os discípulos não tenham nem visto. Mas Senhor, que mulher, tem tantas mulheres aqui. E quem sabe Jesus não chegou e disse: é aquela que ninguém viu, que ninguém sabe o problema dela, mas que ela está lá atrás no final. Já parou para pensar um discípulo andando no meio da sinagoga e todo mundo olhando para saber que loucura era aquela? Para Jesus fazer o impossível acontecer, ele não segue protocolos humanos. Deus não precisa de regras humanas para resolver alguma coisa. Ele não precisa fazer por aqui ou por ali. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele resolver fazer, porque Ele é Deus e Ele pode. Ele quebra todos os paradigmas e diz: vai lá buscá-la. Isso é uma impossibilidade humanamente falando. Jamais isso deveria acontecer. E de repente os discípulos vão lá: cadê essa mulher? Tem vezes que a gente passa desapercebidos por pessoas que estão ao nosso lado. Sabia disso? E cadê essa mulher? E de repente, quando ele olha, tem uma mulher lá com o rosto quase no chão, com os cabelos empoeirados. Enquanto você está aqui com seu cabelo penteado, limpo, arrumado, aquela mulher estava com os cabelos das poeiras de Jerusalém. Imagine como era o rosto daquela mulher. Problemas no pulmão, no rins, no coração, nos olhos, nos ouvidos, por conta daquela encurvação em sua coluna. Mas quando o discípulo chega lá, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, e olha aquela mulher lá no final,
E ele provavelmente não sabia o seu nome, mas diz: mulher, o mestre está te chamando. É possível que ela tivesse continuado do mesmo jeito, mas o discípulo reforça: mulher, o mestre te viu. O mestre te viu. O mestre te chama. Tudo para. De repente vem um discípulo andando e uma mulher varrendo a sinagoga com seus cabelos, encurvada. Dentro da cultura judaica isso era impossível. Jamais ninguém poderia fazer isso. Mas ela vem andando pelo meio da sinagoga. Eu consigo ver, irmãos, aquela mulher andando e o discípulo do lado, e todo mundo parou para ver o que era aquilo. Alguém vai parar para ver o que Jesus está fazendo, viu? Alguém vai parar e ver o que ele está fazendo. E quando ela chega no meio, o improvável, o impossível acontece. Primeiro, Jesus viu. Segundo, Jesus chamou. Mas em terceiro lugar, veja o que é que diz o texto. E disse-lhe Jesus: mulher, estás livre da tua enfermidade. Diga assim: Jesus viu, Jesus chamou. Diga assim: Jesus curou. Era impossível ou não era isso aí? Mas para Deus, diga assim: mas para Deus, diga assim: nada, diga de novo: nada é impossível. Será que você pode levantar a sua mão e glorificar ao nome santo de Jesus? A terceira impossibilidade nessa história era a cura. 18 anos encurvada, irmãos. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, tu estás livre. Jamais nenhum homem deveria falar com mulher dentro da sinagoga. Jesus quebrou o protocolo quando viu e mandou chamar, e quebrou o protocolo quando trouxe ela para o meio e falou com ela. Dentro da cultura judaica, um ministrante falar com a mulher dentro da sinagoga era algo absurdo, era algo impensável. Só que eu já disse aqui, vou voltar a dizer, o que queima em meu coração: Jesus não precisa seguir protocolos humanos. Ele vai por caminhos diferentes, ele vai de formas diferentes, porque ele é Deus e por isso nada lhe é impossível. Mulher, estás curada do teu mal. O que me chama a atenção aqui é que Jesus cura aquela mulher, mas ela continua encurvada. Você não vai ver o texto dizendo: e logo ela se ergueu. Ela permaneceu lá encurvada, irmãos. É porque tem situações que quando a gente demora muito tempo nela, a gente parece que se acostuma e não quer sair dela. Jesus faz o impossível, Jesus cura, Jesus faz tudo e a gente continua ainda parado lá no mesmo lugar. Jesus já fez. Mas a quarta coisa que eu vejo nesse texto que mostra a impossibilidade é o que está no versículo de número 13. Veja o que é que está no versículo de número 13. Diz assim, repita após mim: e impôs as mãos sobre ela. Chamar uma mulher para o meio da sinagoga é algo absurdo. Falar com uma mulher dentro da sinagoga piorou.
E tocar numa mulher, pior ainda. O texto diz que Jesus impôs as mãos sobre ela. Aqui é um detalhe que às vezes a gente passa desapercebido. O texto não diz que Jesus tocou. O texto diz que Jesus fez o quê? Impôs as mãos o quê, irmãs? Sobre ela. Se você tiver intimidade e quiser fazer isso com a irmã que está do seu lado, uma irmã com o irmão, se tiver um irmão com o irmão também, coloca a mão no ombro assim por cima dele, só colocar a mão. Isso, olha aí. Isso foi o que Jesus fez. Jesus não tocou nela. O texto diz que ele impôs as mãos sobre ela. Jesus abraçou aquela mulher. E nesta noite ele estará abraçando a tua alma também aqui, e te dizendo: eu estou contigo, não te deixarei. E o milagre já estará acontecendo. Vem cá, presbítero. Só fazer isso aqui, olha, já era quebrar todo o protocolo. Um homem tocar numa mulher, jamais. Se Jesus tocasse, irmão, já era o suficiente, sim ou não? Só que Jesus quis fazer isso, olha, dar um abraço. Ele abraçou e disse: te levanta, filha, te ergue agora, te endireita. O abraço de Jesus traz cura, irmão. Só precisa às vezes de um abraço, não é assim, irmãos? Alguém chegou para Paulo e disse: Paulo, Eutico caiu do 3º andar. Tu estavas pregando, se prolongasse até mais de meia-noite, a Santa Ceia não acabou, e Eutico estava lá no 3º andar na janela e caiu e morreu. Aí Paulo disse: eu vou lá agora, não se preocupe não. A Bíblia diz que Paulo desceu, e quando chegou lá, Eutico estava o quê, irmãos? Diga assim: morto. Aí ele olhou para ele, para Eutico. A gente não vai ver Paulo profetizando, não vai ver Paulo orando, não vai ver Paulo falando em língua estranha, não vai ver Paulo correndo. A Bíblia diz que ele se inclinou e quando ele abraçou o Espírito, aí Paulo disse: pronto, o Espírito voltou, eu vou voltar para o culto. Um abraço levantou. Quantos anos aquela mulher não recebia um abraço, irmãos? Você sabia que o abraço é terapêutico? Alguém chegou para o profeta Eliseu e disse: olha, a mulher lá está com o filho morto. E ele correu, quando chegou lá, o menino estava em cima da cama morto. Aí ele abraçou a primeira vez, nariz com nariz, boca com boca, olho com olho, testa com testa. Abraçou e se levantou, e o menino nada. Ele abraçou a segunda, a terceira, a quarta. Na 7º abraço, aí o espírito do menino... Um abraço às vezes levanta alguém que está encurvado. Jesus se inclinou. A impossibilidade de um homem abraçar uma mulher dentro da sinagoga, fora já não podia, imagine dentro. Mas a Bíblia diz que ele Jesus nos trouxe aqui esses dias para abraçar a nossa alma. Fica tranquilo que a nossa alma está sendo abraçada por Ele. A 4ª impossibilidade foi essa atitude de Jesus de abraçar a mulher. Uma vez eu li uma revista em 2008 para 2009. Eu trabalhava em uma biblioteca e sempre li as revistas que chegavam mensais e semanais. E uma das trazia uma reportagem dizendo que 3 coisas são terapêuticas para os homens. Primeiro, rir. Rir, somente rir. Isso é terapêutico. Pessoas que não riem vivem amarguras profundas. Existem médicos, irmãos, que trabalham na recuperação de pessoas com câncer, por exemplo, com crianças, que eles vão fazer as crianças rirem.
se maqueiam de palhaço e fazem aquelas brincadeiras que é para as crianças rirem, para motivar a produção de neurônios da vida. Quando a gente ri, existe na nossa mente algo chamado sinapse. Sinapse é quando um neurônio agita o outro e se conversa com eles e libera hormônios da vida. Você sabia que rir faz bem? Se você não riu ainda hoje, dá uma risadinha aí, rapaz. Olha para a pessoa do lado e mostra os dentes para ele. Ô glória. Olha aí que tanto sorriso bonito, tá vendo, irmão? Mas a segunda coisa que eu li naquela revista foi que apertar a mão também é terapêutico. Por que é que no problema da Covid, no auge da Covid, muita gente entrou em desespero? Porque não tinha como olhar para alguém e rir, não tinha como apertar a mão, era sempre assim, né? Fatiou, irmãos, fatiou. Mas a terceira coisa que eu li naquela revista é que o que é terapêutico, irmãos, é um abraço. Rir, apertar a mão e abraçar. Você já abraçou alguém hoje? Você já abraçou alguém? Ou alguém lhe deu um abraço? Não, né? Mas ainda dá tempo. Antes de dormir, quando chegar em casa que vê papai, a mamãe, ou o esposo, a esposa, o filho, a filha, chama ele assim, vem cá, aí dá um abraço nele. Jesus, como é o terapeuta dos terapeutas, irmãos, o psicólogo dos psicólogos, o especialista em cuidar da alma, ele disse: faz 18 anos que essa mulher não recebe um abraço, eu vou abraçar ela agora. O impossível vai acontecer com o abraço de Jesus. E Jesus abraçou aquela mulher. Jesus está te abraçando hoje pela sua palavra. Depois que Jesus abraça aquela mulher, a expressão grega que aparece ali é kai epitêmife autos crei coprofene, quer dizer, inclinando-se abraçou. Não é tocar, é abraçar. O texto diz isso. Mas olha aqui o quinto milagre, ou a quinta impossibilidade que aconteceu naquela mulher. Versículo 13 diz assim, repita logo após mim: e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aquela mulher chegou envergonhada, chegou encurvada, chegou olhando para o chão, mas depois que Jesus viu, depois que Jesus chamou, depois que Jesus curou, Jesus disse: chegou a hora do milagre agora, fica de pé, te ergue-te. E a Bíblia diz que ela se ergueu já glorificando a Deus. Se você já pode antecipadamente glorificar, glorifique agora, porque você vai se levantar. E logo se endireitou. Já parou para pensar o que era 18 anos aquela mulher sofrendo? O que ela passou 18 anos para encurvar, ela passou segundos para se erguer. Porque Jesus é assim, irmãos. As consequências da vida vão nos encurvando, nos encurvando, nos encurvando. Mas quando Jesus chega, é com alguns segundos que ele resolve o problema. Eu acredito que quando Jesus abraçou aquela mulher, ele já tinha curado, já era para ela ficar em pé, mas ela não se levantou. Mas Jesus a abraça e levanta aquela mulher. Imagine os olhos da plateia. Sabe por que Jesus chamou ela para o meio? Para que tivesse testemunhas do milagre que aconteceu ali. Jesus poderia deixar para curá-la quando saísse de lá, sim ou não? Mas Jesus quis fazer no meio do povo, para que todos vissem o milagre que ele operou. O que ele vai fazer é no meio, para que as pessoas vejam e glorifiquem e exaltem ao Deus dos impossíveis. Quando ele ergue aquela mulher, o texto diz que ela não aguentou e começou a
glorificar a Deus. Glorificar aqui é um termo muito amplo, não é? Ela pode ter dado glórias, ela pode ter dado louvores, mas ela poderia ter cantado ao Senhor. Quem sabe aquela mulher não levantou a voz, e assim como essa dupla maravilhosa aqui, cantou tão bonito, como a outra dupla também cantou lindo, não é? Quem sabe ela não cantou um hino desse aí bonito? Dá para me ajudar para cantar um hino aí? Dá para entregar um microfone sem fio ela aí? Quem vai escolher o hino é vocês aí. Jesus chamou, Jesus viu, Jesus tocou, Jesus curou, Jesus abraçou aquela mulher. E quando ela se levantou, o texto diz que ela glorificava a... Sabe qual é o segredo? É quando o milagre chegar, quando o impossível chegar, glorifique a Ele. Às vezes a gente fica calado, né? O milagre chega e a gente fica calado. Mas o segredo é quando o milagre chegar, comece a adorar. Eu tive uma experiência de estar com a minha esposa há alguns dias na restauração. Ela teve um problema seríssimo de saúde. E o que me chamou a atenção foi um adorador do lado, o irmão João, o nome dele. Inclusive ele era de Carpina. E eu só escutava de noite aquele gemido de dores. E aquilo, até que eu cheguei próximo, a esposa dele estava lá, eu saudei com uma paz, eu percebi que era crente. Ela disse amém. Eu disse, vocês são crentes de que igreja? Ela fez da Assembleia de Deus, do pastor Ailton. Eu disse amém. Qual é a cidade? Ela fez Carpina. Carpina é muito grande, né? Irmão João, ele trabalhava com construção e uma madeira caiu em cima das costas dele. Ele estava lá esperando uma cirurgia, mas o médico tinha dito que ele não andaria mais. Mas o que me chamou a atenção foi que em meio a dores e ai, vez por outro ele cantava, irmão. Ele glorificava a Deus. Aquilo me chamava a atenção, porque em meio às dores ele cantando, e aquilo me chamou a atenção. Mesmo antes da cura chegar, irmão João cantava e glorificava a Deus. Antes que o impossível chegue, adore a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar esse hino que é lindo, é lindo. Tira a tua presença no meu ser, terno dependente, ser humano tão carente. Aleluia. Abra sua boca e glorifique a Deus nesta noite, bem forte, da melhor forma. Oh, aleluia. Sim, Senhor, te seguirei. Aleluia. Sofrer não tive é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes oh, aleluias. Bendito seja o teu nome, Jesus, nesta noite. Só o instrumento bem lento. Te confesso, não dava para viver sem sentir. Oh, Espírito Santo,
Nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós cremos no milagre na nossa família. Nós cremos no milagre em nossa casa, Senhor. Nós defendemos esta verdade. E nós cremos, Senhor, que teu poder ainda é o mesmo. Tu não mudaste, tu permaneces o mesmo, Senhor. Sofrer contigo. Oh, aleluia! Perdoa-nos, Senhor, se não consigo nem falar. Nós cremos nesta noite, Senhor. Só o teclado, por favor, só o teclado. Quando aquela mulher se levantou, que ela começou a glorificar a Deus, o versículo 14 diz que os algozes começaram a se levantar. O príncipe da sinagoga começou a reclamar, porque Jesus tinha feito aquele milagre. Tem pessoas que são assim, elas nem fazem por ninguém, e quando Jesus faz, elas se incomodam. Mas o versículo seguinte, o versículo de número 14 diz que Jesus toma aquela palavra e defende aquela mulher. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indagando porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há aqui, é mister trabalhar nestes, pois vinde serdes curados, e não no dia de sábado. Versículo 15, e respondeu-lhe porém o Senhor Jesus e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o jumento, e não leva a beber água? E não convinha saltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? Sabe o que é que eu vejo aqui Jesus fazendo? Defendendo aquela mulher. Ele libertou aquela mulher. Mas olha o que é que diz o versículo 17, eu quero terminar. Dizendo ele isto, todos os seus adversários, diga assim comigo, dizendo ele isto, todos os seus adversários, diga assim, ficaram envergonhados. Você crê que eles vão ficar envergonhados com o milagre que Deus vai fazer? Mas o texto diz assim, repita após mim: e todo o povo se alegrava por todas estas coisas gloriosas que eram feitas por ele. O texto diz que os adversários ficaram envergonhados e o povo se alegrou. Alguém vai se envergonhar, mas o povo vai se alegrar com o milagre que vai acontecer. Te prepara que o impossível já está a caminho. Jesus já deu a ordem e o impossível vai acontecer. Quem crê em impossíveis aqui, levanta a mão. Eu creio. E se você precisa de um impossível, eu queria lhe convidar aqui na frente. Talvez seja um problema de saúde, não sei. Talvez, quem sabe, é uma enfermidade que ninguém nem sabe, mas você sabe que ela existe. Quem sabe é no seu lar. Eu queria que você viesse aqui na frente. Agora é rápido, sem perca de tempo. Vem aqui na frente. Às vezes neste momento, que é o momento final, que a gente vai colocar a nossa prática, a nossa fé em prática, a gente não quer. Eu estive no 6º encontro de mulheres lá em Frei Miguelino,
E o Senhor me fez sentir isso, chamar para frente para Deus fazer curas, milagres, curas. E eu comecei a orar, e Deus me deu uma palavra, e eu disse: câncer, estás repreendido agora em nome de Jesus, desapareça. O pastor da cidade olhou para a esposa, olhou para mim, como dizendo: rapaz, não tem ninguém aqui com esse problema não. A cidade pequenininha, vocês conhecem, não é? Mas passou. Meses depois eu encontro o pastor da filial. Ele disse: ministro, eu quero falar com o senhor. O senhor lembra naquele dia que o senhor orou e a igreja ministrou e Deus lhe usou, e o senhor disse que o câncer estava sendo repreendido? Eu disse: creio. Ele disse: tinha uma senhora que não era crente, que estava na frente da igreja, e naquela hora que a palavra foi proferida, ela disse que sentiu uma quentura em seu corpo, e ela estava com câncer no 4º estágio. Os irmãos sabem que o 5º é o último, não é? É metástase. E ela disse que sentiu um calor, começou a suar do alto da cabeça aos pés. E dias depois ela voltou no médico para continuar o processo da possível quimioterapia. E o médico disse: eu vou ter que fazer mais exames, que tem alguma coisa diferente aqui. E fez mais um, mais 2. No terceiro, ele disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o câncer, o caroço que estava aqui, desapareceu. O mesmo Jesus que passeou lá em Frei Miguelim estará aqui em Riacho das Almas. É o mesmo. Jesus cura câncer, Jesus cura leucemia, Jesus cura doenças incuráveis, porque Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Aí, pastor Ivanildo, eu caí na alegria e fui para o encontro de mulheres em Tracunhaém. Aí cheguei lá, contei esse milagre. Aí quando terminou o culto, uma irmã me chamou e disse: o senhor contou um milagre lá de Frei Miguelim, e o senhor disse que o Jesus que passou lá, passou aqui. Então eu quero ver isso. Está ali meu pai. O pai dela estava na frente assim, de cabeça baixa. O médico já desenganou, disse que tem poucos dias de vida, está com 20 caroços no corpo. O senhor pode orar? Eu digo: agora. Chame seu esposo, era o presbítero, chamou ele. A gente pegou o óleo e ungimos e oramos. O tempo passou, e de repente eu encontro a esposa do pastor da cidade e aquela irmã. Lá vem ela chorando. E ela olhou e disse: olha ele ali, olha ele ali. Eu digo: meu Deus, na minha mente pequena, tu guardaste teu servo. E ela chegou junto de mim e disse: o senhor lembra de mim? Eu disse: lembro. Tracunhaém. O senhor lembra do meu pai que estava com poucos dias de vida? Isso já fazia meses. Eu disse: lembro. Com 20 caroços? Eu disse: lembro. Ela disse: desapareceu caroço por caroço. Ele está na obra, fazendo a obra com tanta alegria. Ele está vivo. O Deus dos impossíveis está aqui. E eu creio que Ele deixará sinais nesta noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está, Senhor, a tua igreja, Deus, tuas servas, teus servos. Eu não sei qual é o problema, Senhor. Enfermidade, saia daí agora, em nome de Jesus. Saia deste corpo agora, em nome de Jesus. Que me comanda masuri que me namanomanaya. Sai agora enfermidade, dores nos ossos, dores nas articulações, sai agora. Enfermidade de caroços, sai agora. Ventre que não frutifica, recebe vida agora. Você vai gerar ventre, você vai gerar vida, você vai gerar vida, você vai gerar vida em nome de Jesus. Gere vida, ventre infrutífero.
Nem me decova na machore que menagas. Toca, Senhor, nos rins. Toca, Senhor, no pulmão. Toca no coração, Senhor, na pressão arterial. Toca agora, Senhor, na mente, na cabeça. Dores de cabeça, princípio de derrame, de AVC. Saia agora, em nome de Jesus. Nem me que me coma na chore que me na casa. Sinta o agir de Deus agora. Sinta a quentura, o poder do fogo do Espírito te tocando aí no teu corpo. O que tu estás sentindo agora é Ele tocando na enfermidade, dizendo: saia, saia agora a enfermidade, desapareça desse corpo agora, em nome de Jesus. Que me comanda mandou vai que me comandou via na sai. O Senhor está deixando um sinal nesta noite, um sinal de cura, de milagre. Tu irás contar a cura, o impossível alcançado. Sai agora, enfermidade, em nome de Jesus. Sai em retirada, espírito de depressão, espírito de insônia, espírito de perturbação da noite, espírito de morte. Saia agora. Receba a cura em nome de Jesus agora. Receba um abraço de Jesus agora. Receba a cura em nome de Jesus agora. Ria sore que menegemenas. Receba a vitória nesta noite. Você vai voltar de posse de vitória nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu filho vai voltar para este lugar. Aquela causa impossível, o Senhor está agindo agora. Ele está agindo no impossível. Receba nesta noite o abraço de Jesus. Receba nesta noite o abraço na tua alma. Tu não voltarás para casa do mesmo jeito. Tu recebes agora a vitória que tu vieste procurar. Será que você pode levantar a sua mão e adorar nesta noite? Descansa. Descansa, descansa. Aleluia! Enquanto a igreja volta para o seu lugar, a gente continua louvando a Deus. Creia que você está levando para casa aquilo que você veio buscar nesta noite. Aleluia. Descansar, descansa. A igreja adora ao Senhor nesta noite. Descansa.
Pastor, nos autoriza nesta noite fazer o convite àquelas pessoas amigas que vieram ouvir a palavra. Quem sabe você veio ouvir a palavra nesta noite e o Senhor falou contigo nesta noite. Nós queremos convidar as pessoas amigas ainda não evangélicas que decidem nesta noite entregar a sua vida para Jesus. Nós queremos te dizer que a melhor coisa que você pode fazer é dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família.